Boa noite, gente. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Boa noite, Thales. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Luciano. Hoje a gente tem um convidado, né, muito especial aqui, que é o Luciano. Ele é engenheiro geotécnico, né, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou deixar o Luciano se apresentar daqui a pouco, que eu acho que é melhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa palestra, vocês podem mandar aqui no chat. A gente vai deixar um tempinho, né, no final da palestra para tirar dúvida, enfim. E, como sempre, né, eu sempre esqueço de me apresentar, para variar. Me chamo Thales, sou atual presidente da UAGEM. E é isso, eu vou passar a palavra aqui para o Luciano, ele se apresenta, fala sobre o tema, o que a gente vai conversar hoje. E é isso, boa palestra aí, Luciano. Qualquer coisa. Obrigado, Thales. Primeiramente, obrigado, Thales, obrigado, Lajim, pelo convite. É sempre um prazer, né? Para quem me conhece, sabe que eu gosto sempre de estar falando. Então, para mim, ser convidado para falar é sempre muito bom. Então, agradeço o convite. Como o Thales falou, meu nome é Luciano, sou engenheiro geotécnico. Me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz mestrado na UFRJ, na COP, em geotecnia, na área de geotecnia, e, e também tive a oportunidade de trabalhar em dois países diferentes, né? Trabalhei nos Estados Unidos durante o período de intercâmbio no laboratório da Centrífuga Geotécnica da Universidade do Colorado, em Boulder, e também durante o mestrado tive essa oportunidade de trabalhar no laboratório de pontes e canais, no IFSTAR, né, atual IFSTAR, atual Universidade Gustavo Eiffel. Atualmente trabalho como engenheiro geotécnico e coordenador de projetos na Klonke Berger, no escritório deles aqui em BH. Tenho trabalhado com diversos aspectos, principalmente ligados à geotecnia de mineração, desde que eu entrei no mercado de trabalho. Sobre o tema em específico, quando me chamaram, assim, me deixaram à vontade, né, para escolher, e eu pensei em trazer temas técnicos, talvez, mas eu acho que vocês normalmente têm muito contato com temas técnicos, né? E eu pensei em sair um pouco dos temas técnicos e entrar numa seara um pouco diferente que nós engenheiros não costumamos tratar de forma adequada, no meu ponto de vista, né? Eu considero que é extremamente relevante a gente entender as raízes da profissão que a gente exerce, para que a gente consiga defender e valorizar quando for necessário. Então, essa foi a minha motivação de trazer esse tema, que é um tema que eu gosto muito, eu gosto bastante de história, e tenho pesquisado um pouco mais recentemente sobre a história da geotecnia em si, e vou apresentar um pouco, apresentar de maneira bastante breve, e tentar traçar alguns pontos, não só históricos, mas alguns pontos para que a gente consiga pensar e fazer com que a gente reflita, né? Para quem já é profissional e para quem não é, quem está entrando aí, quem está na universidade, na Lagem ainda, se identificar e talvez se motivar ainda mais a continuar nessa área, que a gente precisa de muitos profissionais qualificados e que gostem realmente, né? A geotecnia ela tem essa vantagem. Eu costumo dizer que é difícil você encontrar algum geotécnico que não gosta do que faz, porque é sempre muito desafiador e sempre muito novo. Então, vou tentar trazer isso da melhor maneira possível. Já adianto que, como não poderia ser diferente, quando a gente fala na história da geotecnia, a gente não pode deixar de falar de Terzag, né, o pai da geotecnia. Como capa da minha apresentação, aí eu coloquei a barragem Terzag, né, lá no município de Piraí, de propriedade da Light. Vou explicar mais um pouco na frente, um pouco da história e o envolvimento do Terzag, por que ela chama a barragem Terzag, né? A gente tem duas barragens Terzag no mundo, uma no Canadá e uma daqui no Brasil, e a primeira que foi nomeada quando o Terzag, quando da comemoração dos 100 anos de nascimento do Terzag, a primeira foi a do Brasil. Então, só como curiosidade, tá? Então, como eu disse, só para trazer um pouco da motivação a respeito do tema, eu entendo que é muito relevante para a gente, né, conhecer a história profissional, a história
nos trouxe até aqui, né, primeiramente enquanto engenheiros civis, mas entrando mais na especificidade da nossa especialização, né, como engenheiros geotécnicos, né. A engenharia geotécnica comparada a outras áreas da engenharia civil, talvez não seja a mais nova, mas ela é mais nova do que áreas consagradas, né, como a área de estruturas, como a área de hidráulica. Então, a geotecnia ela tem que fazer uma recapitulação um pouco mais recente do que essas outras que vão, né, desde os primórdios aí da ciência, né? As faculdades de engenharia civil, elas nasceram aí no século XVIII, XIX, e só foi se falar em geotecnia a partir de 1920, 1930. Então, tem um longo caminho que foi percorrido na engenharia civil sem a geotecnia. Então, por isso que eu acho relevante tratar. Para iniciar, né, acho que como dentro disso que eu falei, né, essa é uma frase que é muito clichê, mas eu acredito que ela é muito real, né, de que um povo que não conhece sua história, ele está condenado a repeti-la, né, e eu vou além, né, de que um profissional que não aprende com o erro dos outros, ele está fadado a repeti-los por conta própria, né. É um tema que eu tento buscar assim, individualmente bastante, tentar entender o que falhou em outros projetos, tanto os consagrados, mas quanto os mais recentes, para que a gente consiga entender, né, por exemplo, na área que eu trabalho, entender o que causou Brumadinho, Fundão, o que ocasionou em Mount Pooley ou Cádia, por exemplo, tentar entender esses processos que geraram falhas para que a gente não precise repetir por conta própria, né? Então, eu acho que conhecer a história da sua profissão, história dos erros, principalmente, é muito fundamental. E para os estudantes, né, que estão aí na Lagem, que é uma iniciativa que eu acho muito interessante, eu gostaria de ter tido vamos dizer assim, essa institucionalidade de uma liga acadêmica voltada só para a área de geotecnia desde que eu comecei, né, eu me envolvi com geotecnia no segundo período da faculdade, e desde então, né, desde 2012, quando eu entrei, tenho trabalhado e tenho me aperfeiçoado na área. Seria mais para entender onde que a gente está, né, fazer com que a gente reflita sobre como a gente chegou, né, nesse ponto, nesse momento, quais foram as pessoas que mais contribuíram para isso, e onde a gente pode chegar. Tá? Então, essa é a principal motivação. Como eu acredito que tem pessoas que recentemente entraram na faculdade, ou que não saibam muito bem o que é a engenharia geotécnica em si, eu trouxe 2 slides só para que a gente reflita um pouco sobre isso. A primeira pergunta que vem, né, o que é mecânica dos solos, né? E nada melhor do que trazer pela primeira vez, ou talvez pela segunda, o Terzaghi, né, com o que ele considera como mecânica dos solos, né? Ele trouxe nesse livro aqui que eu tenho, a primeira versão do Mecânica dos Solos teórica do Terzaghi, a edição de 1943. Ele fala que a mecânica dos solos é a aplicação das leis da mecânica e da hidráulica a problemas de engenharia que lidam com sedimentos e outros acúmulos inconsolidados de partículas produzidas pela desintegração físico-química das rochas, independente se os mesmos possuem componentes orgânicos ou não. Então, resumindo, a mecânica dos solos é a ciência, né? É a ciência capaz de racionalizar o comportamento hidráulico-mecânico dos solos. Né? Quando ele propôs lá atrás, não existia uma racionalização completa sobre o comportamento hidráulico-mecânico dos solos. O primeiro a propor isso foi Terzaghi de uma maneira mais ampla, né? Mais holística, olhando de forma geral, resistência, adensamento, tentando combinar isso tudo de uma maneira integrada. Então, essa é a mecânica dos solos, né? E o que é a engenharia geotécnica, então? Né? A gente sabe que na engenharia civil a gente tem algumas grandes áreas. Né? Normalmente, quando a gente fala para algum parente que a gente vai fazer engenharia civil, talvez a primeira ideia que vem na mente da pessoa é a construção civil. Né? É aquela ligação mais direta que a gente tem com a engenharia civil, é a mais cotidiana, então é o que faz com que a gente relembre quando pense no engenheiro civil, talvez seja um engenheiro que constrói prédios envolvidos em obras de construção civil. Mas a gente também tem que lembrar que um engenheiro civil, né, ele também trabalha na área de transportes, né, pode ser um engenheiro de transportes, um engenheiro hidrotécnico, né, trabalhando com as áreas de hidrologia e hidráulica,
Ele pode ser também trabalhar com a parte de topografia, trabalhar com a parte de agrimensura, trabalhar com a área de estruturas, com a área ambiental e também com a mecânica dos solos, né? Obviamente que hoje em dia, né, já existem algumas engenharias que saíram da engenharia civil inicialmente, né? A engenharia de agrimensura é um caso particular, né, porque talvez seja uma das primeiras engenharias isoladamente, né, porque desde os tempos mais primórdios existe essa necessidade de se medir e de fazer levantamentos topográficos, né, para cadastros. Então a engenharia de agrimensura é bem antiga também. E existem algumas engenharias que já saíram disso, né? Então, hoje em dia, existe a engenharia de transporte enquanto graduação, existe a engenharia de produção civil, focada um pouco na área de construção civil, existe a engenharia ambiental, e dentro né, dessas áreas de especialização, a gente tem a mecânica dos solos. E dentro da geologia, que é uma área comum, afim da engenharia geotécnica, a gente tem diversas outras especialidades, né, que eu não tentei exaurir a geologia, porque é muito mais amplo que isso, e também não a engenharia civil, porque é muito mais amplo que isso, mas de forma geral, né, a gente tem a geomorfologia, a paleontologia, a petrologia, geologia econômica, hidrogeologia, todas envolvidas na grande área que é a geologia. E dentro dessa geologia, a gente tem a geologia aplicada à engenharia, né, que é uma área particular da geologia, né, e eu acredito que a junção da geologia de engenharia, que é a observação dos materiais naturais com vistas à construção, com vistas ao aproveitamento, né, desse material enquanto material ou de construção ou portante de determinada estrutura, com a mecânica dos solos, com a racionalização, né, da mecânica dos solos, ele faz nascer a engenharia geotécnica, né? E eu acredito que os dois têm que estar sempre tratados de forma igual. Né? A gente não pode só lembrar da mecânica do solo, ser muito teórico, mas também ir para a parte de geologia e de engenharia e tentar lembrar a origem, a gênese dos materiais com que a gente trabalha. Né? O Terzaghi, né, talvez uma das maiores contribuições que ele trouxe foi de unir e estressar a relevância, né, de se juntar a geologia de engenharia com a mecânica dos solos. Tá? Ele tem uma frase que ele fala que ele considera que a geologia de engenharia, né, é um antídoto essencial para uma abordagem para problemas práticos envolvendo solos. Né? Então ele rechaçava essa ideia da mecânica do solo ser um ponto muito teórico. Né? E ele dava o exemplo, né, de que não adianta você classificar determinada areia como material aluvionar, sem dizer nada a respeito do estado de compacidade dela, por exemplo, né, o quão fofa ela é. Isso para fins de engenharia. Né? Então ele buscou unir esses dois pontos para que a gente conseguisse ter hoje o que a gente chama de engenharia geotécnica. Tá? Agora, avançando um pouco mais para o tema específico da palestra, né, que é a história da engenharia geotécnica, né, eu acho que desde sempre, né, a gente sabe que diversas construções, né, que foram erguidas aí ao longo dos séculos, né, elas estão vivas até hoje, né, elas estão em pé até hoje. Muralha da China, Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, né, e sem grandes problemas e de certa forma até estáveis, né. Só que isso foi um processo que trouxe um grande custo, né, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de tempo e, mais importante, vidas, né. Então, no começo não existia essa racionalização, essa necessidade de se diminuir as perdas e tudo era um processo de falha e erro. Né. A engenharia, né, acho que talvez não a engenharia, até talvez a arquitetura, né, antigamente fosse um processo de falha e erro. Né? Todas essas grandes catedrais, todas essas grandes construções que a gente tinha, existiam diversos problemas, diversas mortes associadas com isso, porque não existia uma racionalização por trás. Né? Então, um dos primeiros exemplos, né, um dos primeiros registros que se tem, a relevância que foi feita durante, a relevância, a capacidade do solo, né, a qualidade do solo que foi feita pelo arquiteto André Palladio, né, um arquiteto italiano responsável por algumas catedrais na Itália, ele falava que se o solo não ressoar ou estremecer ao soltarmos uma grande massa, estaremos sob solos firmes. Então, talvez essa foi uma das primeiras registros, né, oficiais, um primeiro registro oficial, né, de que se preocupava com o solo na época de construção, mas de uma maneira muito rudimentar. Né? Você soltava um grande peso e se esse material não afundasse, não fizesse um barulho muito grande, você estava sob o solo firme.
né? O que não traz o caráter científico, né? Estava mais até ligado como um caráter muito prático, né? Do dia a dia daquela época, né? Um exemplo muito ilustrativo e talvez a falha geotécnica mais famosa do mundo e que a maioria das pessoas não sabem que é uma falha geotécnica é a Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa, ela foi construída ao longo dos anos, né? Teve um interstício aí de construção de mais ou menos uns 200 anos, e as pessoas não sabem que é uma falha geotécnica, né? É um erro geotécnico de alto potencial turístico, né? Porque até hoje as pessoas estão aí tirando foto, parecendo que estão numa sessão de Tai Chi Chuan, né? Estão fazendo essas fotos até hoje por causa de um erro geotécnico, né? Mais tarde eu vou voltar a explicar o que causou, mas bastante brevemente, sobre um pouco da Torre de Pisa, mas com foco já depois a gente aprender um pouco da história da geotecnia e o que fez com que a gente chegasse até o ponto em que conseguisse estabilizar a Torre de Pisa e fazer com que a gente entendesse o que realmente aconteceu nessa área, ok? Então, agora entrando mais, talvez, no início, né, da mecânica dos solos, a primeira pessoa responsável pela mecânica dos solos clássica, né, a utilização racional da mecânica dos solos foi o Coulomb, né, o Charles Augustin Coulomb, um matemático francês, um físico francês, perdão. Ele veio num esforço militar na época, né, para a construção de estruturas fortificadas. O Coulomb é um só deles, né, existem outros, né, mas o Coulomb é o que mais se destacou nessa época. E a teoria do Coulomb é utilizada até hoje, né. Ele estava absolutamente além do tempo dele, né, e as pessoas não conseguiam utilizar prontamente a teoria que ele fez, né? Ele também, sem querer, né, ele fez com que ele conseguiu definir um critério de ruptura, né, que mais tarde, né, se juntou ao estado de tensões que o engenheiro também, o Otto Mohr, criou, mas mais focado em materiais estruturais, né, de forma geral sólidos, criando um critério de ruptura de Mohr-Coulomb, né? Então, a gente tem, né, isso em 1736, no século XVIII, talvez a primeira racionalização do uso da engenharia geotécnica da mecânica dos solos, né? O Coulomb, por exemplo, ele foi bastante específico, ele considerou tanto a condição inclinada do muro, né? Ele considerou o atrito entre o elemento rígido e o muro também. Então, talvez seja esse início da mecânica dos solos clássica se deu marcado com o Coulomb, né? Mas de uma maneira bastante preliminar, bastante incipiente ainda, ok? Na sequência, né, a gente teve o Rankine. Rankine foi um engenheiro inglês, tá? Ele criou também, trabalhou com essa parte de muros, né? Ele assumiu condições e premissas um pouco diferentes das que o Coulomb assumiu, tá? Por exemplo, ele simplificou de forma bastante importante esse processo, né? E fez com que a teoria dele fosse mais utilizado, né? Mas dessa forma também ele é um pouco mais conservador, tá? Um outro exemplo, né? Passando bastante rápido aqui, outro exemplo foi o matemático francês, o Boussinesq, tá? O Boussinesq, hoje, qualquer curso de mecânica do solo, a gente, né, calcula esses bulbos de tensão aqui, a famosa casca de cebola, né? Baseado na teoria de Boussinesq, na teoria de distribuição de tensão, a partir da aplicação de cargas pontuais, de cargas distribuídas. Então é outro exemplo da mecânica dos solos pré-Terzagh, né, a pré-história, né, da mecânica dos solos. Um outro clássico, outro teoria clássica, né, da mecânica dos solos nasceu com Felenius, né, foi responsável por criar o método de fatias, que a gente utiliza muito até hoje. Ele deu base a esse método de fatias, né, também conhecido como método sueco, porque é um método foi criado pelos suecos, né, com maior destaque aí ao Omar Felenius, né, isso já no começo do século XX. Ele foi talvez o principal expoente da comissão geotécnica sueca, que foi a primeira a cunhar o termo geotecnia, tá? Essa comissão ela foi responsável, na época, por resolver alguns problemas associados a deslizamentos de terra que causaram diversas mortes na época na Suécia, né, para a construção de portos, para a construção de taludes. E a Suécia, e de forma geral os países escandinavos, né, eles ainda têm
muitos problemas com argilas sensitivas, argilas moles, e nesse sentido eles se destacaram dessa forma, né? O Felenius ele foi responsável por desenvolver muitas técnicas de campo que são utilizadas até hoje, né, com coletas indeformadas. Na época ele chegou a coletar, né, para esse estudo que a Comissão Geotécnica sueca fez, né, sobre os taludes, ele chegou a coletar mais de 20 mil amostras em 300 locais em toda a Suécia, né, que é um esforço muito grande, mas que infelizmente ele ficou escondido até muito mais tarde, né. Um outro expoente também dessa época, né, um outro expoente sueco dessa época é o Atterberg, né, é um engenheiro agrônomo, ele foi responsável por definir essa questão dos limites de consistência dos materiais argilosos, né, e que hoje a gente conhece como limites de Atterberg, por conta dele, né. Obviamente que mais tarde houve-se um aprimoramento das técnicas, principalmente com Casagrande, vou mostrar mais tarde, né, um aparelho que a gente utiliza hoje, para que a gente consiga definir esses limites de consistência de solos, ok? Agora, talvez, o início da mecânica dos solos moderna, né, se deu com Terzagh, tá? Eles, sem dúvida nenhuma, é o pai da engenharia geotécnica e o maior engenheiro civil do século XX, isso sem sombra de dúvidas, muitas pessoas são unânimes em cravar isso, porque ele, em 1925, com o Erdenbaum Mechanic, né, que foi o primeiro livro, o livro que inaugurou, né, que foi a semente da engenharia geotécnica, né, ele combinou a observação direta com a aplicação teórica da mecânica dos solos, né? Ele era um cara, lendo esse livro aqui que eu destaco aqui do professor Richard B. Goodman, né, que inclusive tem um prefácio do Ralph Peck, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Ele mostrava, né, muito ele se mostrava uma mente muito inquieta, né? Ele era um frasista assim, quanto mais, né? Ele tem algumas frases marcantes, eu até destaco algumas aqui, né? De que um exemplo aqui que eu anotei que a teoria é a linguagem na qual as lições podem ser claramente expressadas. Quando não há teoria, não há uma sabedoria coletiva estabelecida e apenas fragmentos incompreensíveis. E da mesma forma, ele conseguia ser polêmico também, porque ele irritava bastante os só teóricos, né? Ele falava que ele sempre se irritava quando alguém pensava que tinha entendido tudo sobre um problema, sobre o comportamento do solo, desenvolvendo uma representação simplificada de um problema muito simplificado, através de integrais triplas, derivadas, etc., sem mesmo se lembrar de como que o solo realmente se parece e realmente se comporta, né? Ele buscava sempre fazer consultorias, ele se envolvia bastante em problemas novos, né? Ele sempre buscava esses problemas novos para que ele conseguisse sempre se aprimorar, né? Ele era extremamente autocrítico com o seu próprio trabalho, né? Ele, por exemplo, esse Erdenbaum Mechanic, que foi o primeiro livro, ele escreveu em alemão, né? Ele é austríaco, o Terzagh é austríaco, ele escreveu em alemão esse livro, ele não permitiu a tradução, porque ele considerava que o Erdenbaum Mechanic não representava tudo que ele tinha de conhecimento até então. Então, ele não permitiu essa tradução. Então, o primeiro livro que saiu depois de 1925 foi só esse, né, o Mecânica dos Solos Teórico, que saiu em 1943. Então, de 25 até 43, a gente não teve um livro justamente para essa capacidade autocrítica dele de sempre estar tentando se desenvolver, né? E tem um caso curioso que é contado nesse livro, né? Eu recomendo fortemente, né, que se lê, porque eu acredito que o Terzagh ele está para a geotecnia, assim como o Einstein está para a física moderna, ou o Newton está para a física clássica, né? Ele estabeleceu as bases da nossa disciplina, né? Da disciplina que a gente, né, que a gente está trabalhando hoje em dia enquanto engenheiros geotécnicos, tá? Tem um caso curioso, né? Porque na época ele estava trabalhando na Áustria na época. Antes de se mudar um pouco para os Estados Unidos, ele foi chamado para trabalhar na Alemanha, isso a Alemanha um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? E um dos trabalhos que ele se envolveu foi construir uma praça pública muito grande num terreno ruim, né? Ele foi chamado lá como consultor para o partido nazista, e ele foi capaz até de convencer o Hitler a mudar o projeto por conta dos problemas associados a solo, né? Ele nesse livro é descrito, né, com forma bastante detalhada, porque ele tinha um registro diário das suas atividades, do que ele fazia, dos seus pensamentos, né? Ele tem até uma pegada um pouco filosófica, eu vou mostrar logo no final esse lado um pouco filósofo do Terzagh. Ele
foi capaz de convencer até o Hitler a mudar um projeto, né, para a gente ter noção da personalidade forte e a forma com que ele tratava, a seriedade com que ele tratava o trabalho dele, né. Então, um pouco mais sobre a história dele, né. Inicialmente, quando ele se formou, ele é engenheiro mecânico de formação, trabalhou com geologia na sequência. Tem um caso curioso que é contado por alguns engenheiros brasileiros que tiveram contato com ele, de que no começo da carreira dele, uma das primeiras propostas que ele teve foi vir para o Brasil e trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré. E que os brasileiros, né, que tinham contato com ele dão graças a Deus que ele não veio, né, porque a estrada de ferro Madeira Mamoré foi um dos casos mais clássicos de erros, né, de concepção, de planejamento, foi feito na marra, e diversas pessoas morreram nesse projeto, né, por conta das doenças tropicais, e ainda bem que ele não aceitou esse projeto, né. Ele iniciou sua trajetória profissional como engenheiro indo para os Estados Unidos, né. Ele sofre até golpes lá, pessoas deixam de pagar ele trabalha de graça. Ele se desencanta um pouco com os Estados Unidos, depois ele retoma, depois ele vai para a Turquia, dando aulas na Turquia. No meio disso acontece a Primeira Guerra, ele vai para o fronte de guerra, ele é tenente, ele comanda um batalhão de engenharia de guerra, trabalhando, inclusive aplicando os conhecimentos que ele tinha aprendido, né, porque a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra que utilizou a questão dos buracos, né, foi a primeira guerra que teve esse caráter, né, então ele utilizou isso também para fazer as escavações de guerra. Na sequência, né, ele volta para a Turquia, mas ele vai para os Estados Unidos trabalhar no MIT. Né, ele vai até o MIT, ele se desencanta um pouco com o prestígio que foi dado a ele, a falta de remuneração adequada, né, ele relatando isso, apesar da fama que ele já tinha. Ele, naquela época, ele já era um engenheiro muito famoso. Então ele retorna à Áustria e cria lá na Universidade da Áustria, na Universidade Técnica de Viena, o primeiro laboratório de solo que se tem conhecimento, né, junto com Arthur Casagrande. Ele trabalha lá por alguns anos, ele inclusive se envolve numa polêmica lá. Tem um livro só sobre isso, né, que chama O Engenheiro e o Escândalo, que conta sobre a polêmica que ele se envolveu. Na época, um colega dele da universidade, um professor, acusou ele de fraude da teoria da consolidação, da teoria do adensamento, né, como a gente chama em português, que acabou sendo comprovado que não existia fraude, e o professor que o acusou, ele acabou se suicidando por conta de todo esse aspecto, né, negativo, né, que teve todo esse processo. No fim, né, como eu disse, quando ele já estava indo da Alemanha para os Estados Unidos, né, o Arthur Casagrande, um grande amigo dele também, né, talvez o maior pupilo dele aí nessa época, ele tem a estratégia desenvolvida de trazer ele de volta para os Estados Unidos, e já estava se desencantando um pouco com todas as questões envolvendo a Segunda Guerra Mundial, né, já estava naquela pré-Segunda Guerra Mundial. Ele resolve retornar aos Estados Unidos, mas dessa vez para Harvard, né, por ocasião do primeiro Congresso Internacional de Mecânica dos Solos, né. Então a grande estratégia do Casagrande para trazer de volta o Terzaghi para os Estados Unidos foi a realização do primeiro congresso, que marca, né, o início do retorno dele para os Estados Unidos, né. E dentro desse meio aí, se tem alguma coisa, se tem a possibilidade de algum engenheiro geotécnico virar um dia um popstar, acho que o Terzaghi talvez experimentou isso, foi o único que tem experimentado isso até hoje, né. Ele recebe diversos prêmios, ele era o palestrante mais prestigiado na época, né. Ele recebe diversas medalhas Norma, né, que é a maior honraria, né, da engenharia civil, talvez no mundo, né, talvez seja nosso prêmio Nobel aí, a medalha Norma, né. Tem até inclusive um brasileiro, o professor Maurício Erlich, que já foi recipiente dessa medalha, em 1994, né. O Terzaghi sempre foi convidado a dar palestras de honra, ele foi convidado, professor convidado e consultor convidado, né, em diversas universidades do mundo. Ele era uma pessoa que, por diversos semestres ou diversos meses, deixava de dar aula, porque ele gostava de se envolver com consultoria, então ele viajou o mundo tentando aprender os diversos aspectos da mecânica dos solos e da engenharia geotécnica. Entrando um pouco mais sobre os grandes avanços que foi dado com ele, né, talvez o primeiro dado por ele aí foi realmente o enunciado da teoria da tensão efetiva, né. Hoje em dia
a gente sabe que tudo que governa a mecânica dos solos, tudo que governa o comportamento dos solos, se dá a partir da variação da tensão efetiva, né? Ele foi o primeiro a estabelecer isso de forma teórica e prática, mostrando isso com experimentos também, o que é muito interessante, né? Ele desenvolveu também a teoria do adensamento, né? Desenvolveu ensaios de laboratório, né? Então ele foi uma pessoa visionária, né? Uma obra que é muito marcante dele, né? Na época assim que ele regressa aos Estados Unidos, quando ele já está em Harvard dando aula, é o metrô de Chicago. Aqui a gente tem uma foto dele com o Ralph B. Peck, né, que foi o Ralph B. Peck é um dos engenheiros geotécnicos mais relevantes aí também de todos os tempos, né? Ele foi apresentado para o Terzaghi pelo Arthur Casagrande, né? O Peck foi aluno do Casagrande e o Terzaghi o designou como engenheiro responsável por acompanhar as obras do metrô de Chicago para ele, né? E o metrô de Chicago foi um marco assim na engenharia geotécnica, porque com a aplicação prática das teorias que o Terzaghi tinha desenvolvido, ele conseguiu reduzir o custo do metrô de Chicago ao meio, à metade, se comparado ao metrô de Londres, né, que foi construído um pouco antes, mas sem essa aplicação teórica estabelecida ainda. E a argila de Londres era muito pior que a de Chicago, então ele conseguiu, a partir da observação, da aplicação teórica, da observação diária, né, das obras, de forma bastante técnica, reduzir o custo pela metade, o que o tornou assim bastante requisitado ainda mais, né? E mesmo assim, né, nessa obra tem registros de mais de 25 mil testes em solo, né? Então ele conseguiu reduzir bastante o custo, mesmo com bastante amostragem, né? Com bastante ensaios de laboratório. Então foi um marco aí na vida profissional, na carreira profissional do Terzaghi. E como eu disse, né, ele desenvolveu diversos ensaios, né? Aqui a gente tem uma foto muito marcante também, né, que circulou o LinkedIn aí de vez em quando, né, volta essa foto aqui que é muito marcante, né, que aqui está o Bjerron, que é um engenheiro norueguês, o fundador do NDI. Aqui está o Terzaghi, né, e aqui está o Casagrande na frente de um ensaio SPT, né, que é um ensaio geotécnico mais utilizado até hoje, né? E desde a década de 20, 30 mais ou menos, o SPT já estava se consolidando, então aqui mostra alguns desses trabalhos dele que ele tinha com ensaios de campo, de laboratório. Aqui é ele descendo, né, num furo, né? Ele, como eu sempre frisei, né, ele tinha esse interesse, essa vontade de sempre estar vendo as coisas com os próprios olhos, sempre está em campo, né? Ele sempre frisava essa importância nos diários dele, né? Ele estabeleceu, né, diversos ensaios de laboratório, como eu disse, o ensaio de adensamento foi ele que criou, né, o primeiro ensaio odométrico. Ele também foi especialista em fundações de terrenos problemáticos, em muros de arrimo, né, ele tem a teoria dele. Ele estabeleceu diversos critérios para esses ensaios de laboratório, né, então aqui a gente tem a primeira versão de um ensaio de cisalhamento direto, que ainda existe, né, essa foto é recente, na Universidade Técnica de Viena, o primeiro laboratório que ele criou. Aqui uma foto da época, né, a gente consegue ver aqui, ó, as anilhas que ele utilizava, né? A gente usa anilhas até hoje, então é um procedimento bastante parecido ainda. Um ensaio de permeabilidade que ele tinha. Aqui tem um ring shear, que é muito pouco utilizado hoje em dia, mas foi criado naquela época. O engenheiro, o Svorslev, se não me engano, ele é sueco, ele criou isso na época que ele era orientado pelo Casagrande lá na Universidade Técnica de Viena, e criou esse ring shear e até hoje, né, utiliza esse procedimento também, mais de forma acadêmica, né? Então a gente consegue até ver o ring shear do Svorslev aqui nessa foto. Agora, passando um pouco além do Terzaghi, acho que eu já falei um pouco mais do Terzaghi, vou falar da época, talvez, né, a gente tem o pré e o pós, a gente tem o peri, né, que é o que fica entre os dois, né, o atual Terzaghi, né. Como eu já tinha frisado, né, a gente tem o Arthur Casagrande, que é esse senhor aqui. Ele foi uma grande figura da mecânica dos solos, ele participou do Terzaghi, né, das principais descobertas no começo da mecânica dos solos, e ele foi responsável por estabelecer diversos procedimentos, né. Um deles é esse aparelho, que é conhecido por aparelho de Terzaghi, né, que aprimorou aquela questão dos limites de consistência desenvolvidos pelo Atterberg, né. Então ele desenvolveu toda a metodologia a partir desse
desse equipamento. Né, a gente também tem o Ralph V. Peck, como eu disse, é um canadense que foi criado nos Estados Unidos. Ele foi construtor de diversas grandes obras e ele é sempre lembrado, né, como um grande professor, uma grande figura, de forma bastante carinhosa, por quem o conheceu, né? E aqui tem um livro muito interessante que chama Judgment in Geotechnical Engineering, né, o julgamento na engenharia geotécnica, que foi um ponto que o Peck sempre frisava, né, que no fim das contas, a gente trabalhando, né, que assim, eu acho que a grande beleza da engenharia geotécnica é trabalhar com material que ninguém criou, né, foi a própria natureza que criou, né, e a gente não saber as propriedades de forma tão decisiva e precisa, igual a gente tem para outros materiais, o concreto, o aço, qualquer outro, argamassas, enfim, a gente consegue definir, controlar o produto, o solo a gente não consegue, né? Então, uma grande parte dessa questão de trabalhar com materiais geotécnicos é sim a questão do julgamento. A gente tem que ter, por mais que a gente faça ensaios de campo, de laboratório, faça campanhas diversas, estudos diversos, modelos complexos, no fim das contas, o que importa para a tomada de decisões é o nosso julgamento, né? Isso só a experiência nos consegue dar. Né? Aqui, né, retratei esses dois aqui de mais relevância nos Estados Unidos, né, mas a gente tem outros também. Eu não poderia de mencionar o Tibatoriov, né, ele era professor na Universidade de Princeton, né, ele fez esse primeiro livro, ele foi o responsável por criar o famoso efeito Tibatoriov, né, em estacas, né, primeiro a estudar essa questão da influência da força vertical em estacas, né, a questão da flambagem em estacas. O outro também do MIT, o professor Taylor, né, que é um livro muito bom, Fundamentals of Soil Mechanics, é um livro clássico também da engenharia civil. E não poderia deixar de mencionar ele também. Na mesma época tinha o Ralph Proctor, que foi o criador do Inside Proctor, que a gente utiliza até hoje. O William Lamb, né, que tem o livro clássico também de Lamb e Whitman, foram professores do MIT na época. Então, nessa época nos Estados Unidos também tinham outros engenheiros geotécnicos de destaque, né? A gente também teve até hoje a gente tem uma grande influência dos escandinavos, né? Como eu disse, começou lá com o Felenius e esse é o Bjerrum, né? O Bjerrum foi o criador do NGI, que é o Norwegian Geotechnical Institute, que é uma instituição fantástica e é uma instituição privada, mas que desenvolve pesquisa e é muito importante para o desenvolvimento da mecânica, foi muito importante e é ainda muito importante para o desenvolvimento da mecânica dos solos da engenharia geotécnica, né? Ele trabalhou muito com as difíceis condições dos solos escandinavos, ele foi um grande promotor da engenharia geotécnica, trabalhou com todos os grandes geotécnicos da época, né? E ele é o responsável pela criação da biblioteca de Terzagh, então tudo relativo ao Terzagh, a vida do Terzagh, foi para a Terzagh Library lá no NGI, e ele foi o responsável por catalogar, né, ele e a equipe dele, foi responsável por catalogar e receber tudo que foi, né, relativo ao Terzagh nessa época, e foi o que deu origem àquele livro que eu mostrei, que eu utilizei para me basear nessa palestra. Né? Uma outra grande contribuição, né, outro grande país que contribuiu bastante com a engenharia geotécnica no mundo foi a Grã-Bretanha, né, como não poderia deixar de ser diferente, né, uma grande potência econômica na época e até hoje, né. A gente tem aqui o Bishop, né, e o Skempton, né. O Skempton ele pode ser considerado o pai da mecânica dos solos britânica, né. Ele é responsável pela criação da Geotechnique, que até hoje, né, é o jornal mais importante da engenharia geotécnica, né, o mais relevante, né, até hoje. Da engenharia geotécnica, e a gente tem o Bishop, né? A gente utiliza o método de Bishop, para calcular fatores de segurança, e foi ele que criou. O Bishop também ele foi muito, muito importante para o desenvolvimento de ensaios triaxiais, né? Eu tenho esse livro aqui dele, que é o The Triaxial Test, que foi, se não me engano, de 1957, né? Então, ele naquela época ele já trabalhava com o ensaio triaxial e foi muito importante para o aprimoramento do ensaio triaxial de forma geral. Né, eu também, se eu estou falando de Grã-Bretanha, não poderia deixar de mencionar, né, os Scofield e o Roth, né, que são da Universidade de Cambridge, que foram os criadores da mecânica dos solos em estados críticos, né, que foi um passo além dessa mecânica dos solos, essa primeira mecânica dos solos criada por Terzagh, né, que avançou ainda mais essa introdução dos conceitos de plasticidade e elasticidade em um mesmo framework, né, em um mesmo modelo. Né? Então, a escola britânica, né, é muito relevante para a engenharia geotécnica, para o desenvolvimento da engenharia geotécnica. Né? Agora,
saindo um pouco dos gringos e entrando num outro objetivo aí da nossa palestra, né? Vamos falar um pouco da geotecnia brasileira, né? Vou chamar de pré-história da geotecnia brasileira. Estou apresentando aqui a usina de Marmelos, que é da minha cidade de Juiz de Fora. Foi a primeira usina hidrelétrica da América Latina, né? Então, da mesma forma que o Brasil, apesar dessa descoberta, né, tardia, né, teve importantes construções antes do desenvolvimento da engenharia civil em si. Né? Um dos grandes marcos foi, com certeza, a usina hidrelétrica de Marmelos, lá em Juiz de Fora, que fica do lado da União Indústria, que foi também outro grande marco. Né? A União Indústria foi ligando, né, a cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Juiz de Fora, né, passando por Petrópolis, e foi realmente um grande marco da engenharia naquela época. Né, houve diversos deslizamentos, ocorrem até hoje, né, nessa mesma estrada, mas ela está lá intacta, as pontes estão intactas também, então foi um grande marco, né. E a gente sabe, né, que o começo da engenharia no Brasil ele é um pouco tardio, né? Isso é reflexo, né, da industrialização tardia, da sabotagem, né, dessa bancada ruralista, né, que na época era apoiado pela monarquia, né, que sabotou o Barão de Mauá, que o Barão de Mauá chegou a ser o homem mais rico do Brasil, promoveu a industrialização, promoveu a criação de empresas férreas, de transporte, enfim, de toda a indústria, né, e ele conseguiu ser sabotado. Isso atrasou muito o desenvolvimento tecnológico no Brasil, né, de forma geral. A engenharia civil ela só começou no século XIX no Brasil, né, com a Academia Real Militar, né, mais tarde se tornou o IME, né, e a primeira escola fugindo dos padrões militares só foi em 1858, com a Escola Central, no Rio de Janeiro, né, virou a Universidade do Brasil depois, né, o UFRJ hoje em dia. Depois a gente tem a Escola de Minas, né? Hoje eu estou fazendo uma palestra aqui na Lagenca da Escola de Minas, foi criada sob os moldes franceses trazidos pelo Gorsex em 1876, e também em 1974 a Poli, da USP, né? Que é uma das grandes universidades de engenharia no Brasil, né? E tratando agora mais especificamente, né, da história da geotecnia brasileira, como não poderia ser diferente, o Terzaghi teve influência também direta, né? O que eu vou tentar mostrar. Né, nesse livro aqui, que é muito interessante, né, que foi feito para o centenário do nascimento dele, em 2 de outubro de 1983, conta-se um pouco dessa interface brasileira e como o Terzaghi foi importante para o desenvolvimento e para a criação da geotecnia brasileira. Né? O primeiro contato que a gente tem conhecimento, né, além daquele caos, né, sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré, né, que infelizmente o Terzaghi não aceitou. O primeiro caso que a gente tem conhecimento foi do Alberto Hortemblat, que foi um engenheiro formado no Brasil, né, um engenheiro brasileiro, que tinha uma grande aptidão matemática, e ele foi para Harvard fazer o seu doutorado, e por convite do presidente da Universidade de Harvard na época, ele recomendou ao Hortemblat que acompanhasse, né, algumas aulas do Terzaghi. O Terzaghi não reconheceu ele nessa primeira aula que ele foi, ele perguntou, interpelou o Hortemblat, e o Hortemblat tinha falado, né, que gostou muito da aula, e mais tarde, né, o Hortemblat confessa que não gostava da mecânica dos solos na época, mas ele se interessou tanto pela figura assim, muito expansiva do Terzaghi, que ele resolveu trabalhar com mecânica dos solos e ajudou o Terzaghi a desenvolver um pouco da parte, vamos dizer assim, matemática da teoria do adensamento dele, né? E no final das contas ele defendeu o doutorado dele nessa parte, e o Terzaghi estava na banca, né? E o aprovou nessa questão, né? No desenvolvimento da teoria do adensamento, né? Então o primeiro contato que a gente tem de um brasileiro com a mecânica dos solos de forma teórica foi o Hortemblat, né? E lá na Universidade de Harvard com o Terzaghi. Mais tarde, né, na época, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, é uma referência assim, no Brasil. É realmente louvável a iniciativa do IPT, e de ele existir até hoje é muito interessante, né, que é um instituto público vinculado somente à pesquisa, e fazem muita pesquisa tanto para a geotecnia quanto para a área de materiais, e assim, é fantástico. Né? Na época, o Odair Grilo, que é o
era um engenheiro civil na época, ele tinha acabado de se formar, ele foi encarregado da criação de solos e fundação do IPT. E nessa época ele começou a escrever para diversos laboratórios do mundo inteiro, perguntando a respeito de equipamentos, métodos, etc. E quem respondeu, uma das pessoas que respondeu ele, foi o Casagrande, né, que além de louvar essa iniciativa dele, né, ele o convidou para fazer o mestrado dele em Harvard. Né? Então o Odair Grillo, em 20 dias, né, dizem aqui no livro, né, ele foi em 20 dias, ele já estava em Harvard estudando, né, e estudou sobre mecânica dos solos em Harvard junto com o Casagrande na época. Né, ele ainda vai para a Alemanha depois, ele trabalhou no Bureau Nacional de Estradas Públicas, né, o equivalente ao DENIT lá nos Estados Unidos, no laboratório, depois ele foi para a Alemanha, e nessa volta, em 1938, ele volta e já estava chefiando a seção de solos e fundações do IPT. Né? E nessa época tinha gente muito notável, né? Pessoas que contribuíram muito para a geotecnia no Brasil, como o Milton Vargas, o Pacheco Silva, o Nápoles Neto. Então, essa célula que existia, né, no IPT, né, esse embrião que existia no IPT realmente foi o responsável pela criação, né, da geotecnia no Brasil. Né? E nesse começo, né, a gente tinha a forte iniciativa pública, né, com obras de rodovia, obras de barragem de terra. Né, o Brasil se mostrou, principalmente naquela época, com as secas do Nordeste, uma grande potência para a realização de barragem de terra, né, devido à composição geológica do nosso solo. Né. No Rio, a gente tem destaque aí para o Jacques de Medina e o Emanuel Barato, naquela época, logo no começo, se destacaram com ensaios de laboratório, e isso foi um grande impulso para o começo da geotecnia no Brasil. Né? Depois do laboratório de solos no IPT, a gente teve o laboratório da Poli no FRJ com o Mário Brande Pereira, e também o primeiro laboratório privado, que foi criado pela Stacas Frank, que é uma empresa belga que veio aqui para o Brasil, e fez o primeiro laboratório privado. Né? Na sequência, né, a gente tem a criação de empresas geotécnicas que estão até hoje. Né? A gente tem a geotécnica do Odair Grillo, a Geosonda, a Sondotécnica, a Tecnosolo, a Sermexo, a Consultrix, que existem até hoje, foram criadas justamente naquela época. Né? Então a gente observou um aumento da participação da iniciativa privada nessa época. E a gente tem o Terzag vem ao Brasil pela primeira vez. Né? Ele veio para ser consultor da Light na usina hidrelétrica de Cubatão, no estado de São Paulo. Né? Dizem que ele foi responsável por evitar um colapso energético no Brasil por conta disso. Né? Ele propôs uma solução muito simples, né, para que se evitasse deslizamentos nessa parte. Ele propôs essa solução dessa drenagem estável, né, dessa área instável nessa barragem, e conseguiu salvar aí São Paulo de um colapso energético. Né? Na sequência, o Terzag ele retorna ainda 5 vezes mais no Brasil, entre 48 e 51, consultor da Light também. Né? A Light era uma empresa internacional na época, como consultor da Light para essa barragem do Vigário, que fica no município de Piraí, no município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E introduz, né, no Brasil a tecnologia de construção de barragens homogêneas com filtro vertical de areia. O que hoje para a gente é comum, é o que a gente entende como padrão da engenharia geotécnica, foi trazido por Terzag nessa época. Foi a primeira barragem com esse tipo de seção, né? Uma seção geotécnica homogênea, né? com maciço homogêneo, mas com filtro vertical de areia para interceptar as contribuições, né, de água que vinham do reservatório. Né? Na sequência, né, a gente tem outros grandes marcos, né? A passagem do Casagrande no Brasil. Aqui a relevância do professor Vitor de Mello, que talvez seja um dos geotécnicos mais ilustres que a gente tem no mundo. Né? Ele viria a ganhar, a ser recipiente da Rankine Lecture, né? que é um dos grandes prêmios aí também da engenharia geotécnica, é o único brasileiro que tem isso. Ele foi presidente da Associação Internacional na época também. Então ele foi um grande disseminador, uma grande pessoa. Ele tem muitas publicações, os textos dele são muito interessantes. Ele tem uma visão bastante particular, um pouco até filosófica sobre engenharia. É sempre muito interessante ler as contribuições do Vitor de Mello. Né? E ele chega ao Brasil, ele fez doutorado no MIT na época. Né? Ele nasceu em Goa, estudou em Cambridge, depois fez doutorado no MIT e veio para o Brasil para trabalhar justamente na barragem que o Terzag tinha ajudado a salvar, né, lá na Light.
Na sequência, né, a gente tem um incremento das medidas educacionais a partir dos anos 50, né, então algumas universidades começaram a dar as primeiras aulas de mecânica dos solos no Brasil, a USP São Carlos com o próprio Vitor de Mello, a UFRJ com o Mário Brant Pereira, e adentrando um pouco mais, em 47, o Terzaghi convida o Odair Grilo e o Milton Vargas, por ocasião da visita dele, né, na barragem lá de Cubatão, para o segundo Congresso Internacional em Roterdã, e eles formam uma comitiva que vai a esse congresso. Né? Então, a gente tem aí, talvez, o embrião, o nascimento da instituição, da associação que trata, né, da mecânica dos solos, da engenharia geotécnica, que é a BMS. Né? Então, no Congresso de Mecânica dos Solos, o segundo, que foi em Roterdã, o Terzaghi passou a responsabilidade, né, do desenvolvimento da mecânica dos solos residuais para o Brasil. Né? Ele fala que é tarefa dos engenheiros do Brasil nos fornecer informação sobre solos residuais, porque ele ficou realmente encantado com a diversidade geológica e geotécnica que a gente tinha aqui no Brasil, porque solos a gente não tem, né, lá fora, nos países do norte do mundo, né, não tem essa grande camada, essa camada espessa de solos residuais que igual a gente tem aqui no Brasil. Né? Então o Brasil ele passou a incumbência do desenvolvimento das técnicas de solos residuais para os brasileiros. Né? Então esse comitê ele retorna e em 1950, né, ele numa reunião da ABNT, eles fundam a BMS, com Milton Vargas como primeiro presidente, e criam diversos núcleos regionais. Né? E em 1953 a gente tem o primeiro Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos. Né? Na sequência, a gente, como eu já tinha dito, né, a gente tem as universidades que foram pioneiras na época a nível de graduação. A gente tem a USP, a USP São Carlos, o UFRJ, a Mackenzie, o UFPR. A gente também teve o desenvolvimento do primeiro livro básico sobre mecânica dos solos com o Américo Pinto Caputo, só na década de 60. E é um livro que já está na terceira ou quarta edição, se não me engano. Esse ano, inclusive, teve uma edição revisitada, né, uma nova versão do livro do Caputo. Né? E as primeiras, e nessa época, né, se você quisesse se especializar na mecânica do solo, você tinha que ir para fora. Né? Então, grandes engenheiros brasileiros foram para fora, foram para o MIT, Berkeley, Oxford, Cambridge, Harvard, na época. Né? É engraçado que só o MIT manteve, né, Harvard não existe mais engenharia geotécnica em Harvard, já há algum tempo. Né? E só que as primeiras iniciativas de estudo de pós-graduação na área de geotecnia só começaram só começaram a serem feitas, né, no fim da década de 70 e 80, com a criação primeiramente da COP. Né? A COP ela é pioneira na educação a nível de pós-graduação em engenharia. Né? É o primeiro instituto dedicado a isso, né? A COP UFRJ. Na sequência também a gente teve a PUC Rio. E hoje em dia, né, na época, né, foi seguido pela USP São Carlos, pela URGS no Rio Grande do Sul, pela UFPE lá em Pernambuco, pela UFV aqui em Minas, né, e diversas outras, né, e que foram somando-se ao longo do tempo. Né. A UNB também, muito, muito importante. Né. Então, esse é só um panorama do que foi a engenharia, um pouco da história da educação da engenharia geotécnica no Brasil. Aqui, só para representar, eu acho que é importante a gente conhecer alguns nomes e alguns rostos de pessoas que foram importantes. Né? Aqui eu estou trazendo alguns senhores, né? A maioria que já faleceu, infelizmente. Recentemente, o professor Paulo Cruz também faleceu na semana passada. Foi um grande barrageiro, um dos maiores do mundo. Faleceu na semana passada. Então, a gente tem aqui o Jaime Guzmão, o Dirceu Veloso, que é da COP. Né? Ele fez aquele livro famoso de fundação, o Veloso Lopes. Tem o Vitor de Mello, como eu já disse, né, o primeiro presidente brasileiro da Associação Internacional. O Costa Nunes, que foi um visionário também, eu vou falar mais à frente das contribuições do Costa Nunes. O Milton Vargas, primeiro presidente da BMS. O Jacques Medina, muito importante na área de pavimentação. O Lila Lacerda, com quem eu tive o prazer de ter aula, né, uma figura fantástica das referências mundiais aí em taludes e em encostas. Sempre quando acontece, infelizmente, uma tragédia, ele é sempre convidado a falar pela propriedade e por estar sempre alertando. Desde que ele trabalha com isso, ele sempre alerta os problemas relativos à encosta que a gente tem no Brasil. Né, o Luciano Decour, que foi, na área de fundações, né, fez o método Decour Quaresma. O Paulo Cruz, como eu disse, um grande barrageiro. O Nelson Aoki também, né, junto com o Dirceu Veloso, fez o
o método Alck-Veloso, que é muito utilizado até hoje para dimensionamento de fundações. Só que isso eu estou falando da primeira geração, né? A gente já tem talvez uma segunda indo para a terceira ou quarta geração. Daí, nessas gerações, na geração seguinte a essa daqui, né, a gente tem o professor Fernando Schneid, que é o atual presidente da BMS, o professor Maurício Erlich, né, como eu disse, que é da COP, né, o professor Danziger, o professor Márcio Almeida. O professor Maurício Erlich foi o primeiro brasileiro, o primeiro latino-americano a ganhar a medalha Norma, né, como eu disse, é um prêmio super respeitado lá fora, e fala sobre toda a engenharia civil, não só a engenharia geotécnica. Ele recebeu esse prêmio em 1994. A gente tem também o Jaime Guzmão Neto, o Enio Palmeira e o André Assis na UNB, o Saião, o Sandrone na PUC e diversos outros. Não quero ser injusto e deixar de falar alguém, então, mas eu acho que é muito importante, enquanto exercício, a gente conhecer quem são as principais referências para a gente sempre buscar informação de qualidade. Né? E o que a gente está reparando aqui, acho que como reflexo dessa primeira geração, né, ser um pouco mais antiga, a gente não vê ainda, né, engenheiras geotécnicas, né? Então eu quis trazer também para as mulheres que estão acompanhando a live, né, hoje, grandes exemplos que a gente tem da geotecnia brasileira, que são mulheres, né, a professora Bernadette Danziger, que vai ser a próxima, foi vamos dizer assim, premiada, né, com a palestra Milton Vargas, que vai se dar esse ano. A professora Bernadette e a professora Denise e a professora Elizabeth Ritter, aqui são da UERJ, né, no Rio. A professora Ana Laura também, da COP, no UFRJ. A professora Maria Esther, do IME, trabalhando na área de solos moles. A Regina Moretti, que é uma grande referência aí na área de barragens. A Terezinha Espósito, professora da UFMG, aposentada já. A professora Maria Boscov, da USP, trabalha muito com a parte de geotecnia ambiental, referência nessa área de resíduos, aterros de resíduos. A professora Cristina Surra, que talvez seja a mais nova desse grupo, né? Trabalha na área de fundações. Ela tem desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre estacas trocadoras de calor, e trabalha muito nessa área de fundação. Ela é da USP São Carlos. A professora Laura Mota, que é de Juiz de Fora, se formou em Juiz de Fora também, como eu, e é uma referência aí muito grande na área de pavimentação, seguindo o legado do Jacques Medina, lá na COP, né? A professora Laura aposentou recentemente. E também temos a professora Maria Cláudia Barbosa, também trabalha muito nessa área de geotecnia ambiental, e é professora lá na COP UFRJ também, né? Então, só quis trazer essa ilustração e da importância que as geotécnicas também têm no desenvolvimento da geotecnia no Brasil. Falando um pouco da construção, né, das grandes obras e da grande contribuição da engenharia geotécnica brasileira, né? Aqui primeiro a gente tem a construção de Brasília, né, que foi um grande marco nessa época, né? Inicialmente, né, aqui a gente tem a barragem de Paranoá, que foi um grande marco, né, que foi feito para criar o Lago Paranoá. Aqui uma foto da construção da cúpula do Congresso Nacional. A construção de Brasília teve um grande marco, que foi a descoberta dos solos colapsíveis, né? Falam que na época lá eles achavam que o solo de Brasília era uma coisa como se fosse outro solo como qualquer outro, né? Só que várias obras foram feitas durante o período de seca. Só que quando veio a primeira chuva, vários desses solos começaram a afundar violentamente. Foi aí só que eles começaram a descobrir e estudar os solos porosos, né? Os solos de Brasília são colapsíveis, e isso exige um certo cuidado, né? Então, Brasília foi um grande marco nessa descoberta, mesmo que acidental, dos solos colapsíveis. Aqui a gente tem a relevância da engenharia geotécnica brasileira para as encostas, né? A gente tem aqui o deslizamento na cidade do Rio de Janeiro, lá nas Laranjeiras, né? Frequentemente a gente tem, né? Recentemente a gente teve em Petrópolis, sempre nas regiões serranas de vários estados do Brasil a gente tem esses problemas. Não é um problema novo, isso é muito latente, por causa da ocupação desordenada que a gente tem, né? Então aqui no Rio, né, foi talvez o primeiro na época, por ser a capital nacional, né, se desenvolveu muito nessa área. Aqui no Corcovado a gente consegue observar, né, algumas estruturas que para o leigo nem se dá conta da dificuldade que deve ter sido para fazer uma contenção desse, que está deixando o Corcovado de pé até hoje, né? Então aqui foi uma grande contribuição também da engenharia geotécnica, né? Aqui a técnica de solo grampeado, né? Até então, né, se utilizava bastante o atirantamento, né, de solos, mas sempre em rocha, né, lá fora. E o Costa Nunes foi o primeiro a fazer isso em solos residuais, né? Então ele criou um método que é largamente utilizado, né? A gente vê em qualquer estrada aí essa utilização de solos grampeados em solos,
né? Antigamente se atirantava em rocha, né? Hoje em dia existe a possibilidade e foi desenvolvido pelo Costa Nunes essa técnica, né, de atirantamento em solos, ok? Outro grande problema que a gente tem são os solos moles, né? Aqui um exemplo clássico da Baixada Santista, né? Os prédios da Baixada Santista, né? Que são chamados os tortos da Praia de Santos, né? Na época de construção, né? Foram feitas construções diretas, construções rasas, fundações rasas, perdão, fundações diretas, né? Numa camada de areia. Só que o grande problema é o que estava abaixo dessa camada de areia, né? Que é justamente a argila marinha mole que existe na Baixada Santista e em outros lugares do Brasil, né? Existe lá em Floripa, ali no litoral de Santa Catarina existe muito. De certa forma, em toda a margem, em toda a costa litorânea do Brasil, por essa questão do processo de deposição dos materiais marinhos, dá-se a formação dessas camadas de argila mole, né? Aqui é um exemplo muito clássico também da Vila do Pan, né? A Vila do Pan se localiza ali no Jacarepaguá, na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E a gente consegue ver, né, esses recalques absurdos aqui, né, que causaram muitos problemas e causam muitos problemas até hoje em diversos pontos da Barra da Tijuca, e é um ponto que a engenharia brasileira tem vários trabalhos, né? A COP se destacando, a URGS também no Rio Grande do Sul, trabalhando muito com solos moles, justamente por ser um grande problema que aflige a grande parte do Brasil que é ocupado, né? O Brasil é muito ocupado no litoral, então solos moles são claramente um problema, né? Aqui as barragens, né? O Brasil é muito destacado pelas barragens, né? A gente tem aqui grandes barragens, nosso potencial nosso potencial é muito grande, né? Nosso potencial hidrotécnico é muito grande e subutilizado ainda, né? Aqui a barragem de Itaipu, que foi por muitos anos a maior barragem hidrelétrica do mundo. E aqui a gente tem a barragem de Irapé, que hoje é a barragem mais alta da América Latina, ela tem 200 metros de altura, 205 metros de altura, ela fica ali ela fica no município de Berilo, né? Fica na região norte de Minas, né? E é a maior barragem que a gente tem, e ela foi construída no maciço, com um maciço argiloso compactado, né? Com núcleo argiloso compactado e enrocamento na frente. Então, por isso que ela conseguiu atingir essas alturas tão grandes. Uma outra grande contribuição da geotecnia brasileira foi a geotecnia marinha, né, com o desenvolvimento da Petrobras, principalmente, né, no começo, né, aqui tem uma inovação que eu não sabia até pouco tempo, quando fui pesquisar, que é o sino de sondagem, que foi desenvolvido pela Geomecânica, porque até antes desse desenvolvimento, né, o brasileiro, né, as empresas brasileiras dependiam muito de navios de pesquisa geotécnica virem para a costa brasileira, e isso ocasionava, né, às vezes, atrasos. Então a Geomecânica desenvolveu essa cápsula aqui com ar comprimido para que se fizesse ensaios no solo marinho, para que se estudasse e pudesse fazer a fundação, né, dessas plataformas de estruturas vinculadas à exploração de petróleo. Aqui a gente tem os cânions submarinos, que é um tema que eu tive a oportunidade de estudar, né? Foi tema da minha dissertação de mestrado. Na minha dissertação de mestrado eu estudei a estabilidade sísmica, né, a influência sísmica em taludes e cânions submarinos, né? Então aqui foi só para representar, né, não é porque está debaixo do mar que tudo é plano, né? Muito pelo contrário, a gente tem feições geomorfológicas bastante consideráveis que impactam em muito a estabilidade de estruturas que se localizam no fundo para exploração de petróleo, né? Então a Petrobras é uma das empresas que mais desenvolveu pesquisa nessa área e apoia até hoje o desenvolvimento de outras tantas. Aqui um pouco da geotecnia aplicada à mineração, né? Aqui, infelizmente, o que aconteceu, ocasionado por diversos erros, né? Não vou entrar no mérito, mas aqui é o que a gente quer chegar, né? Inclusive, né, eu pessoalmente a gente tem trabalhado muito lá na KCB com essa questão de descaracterização, né? Então a gente, para não querer que cenas como essa se repitam, né? A gente está buscando descaracterizar e fazer com que as nossas estruturas de mineração sejam cada vez mais seguras e que a gente consiga reverter esse quadro tão negativo e de tanta pressão que a gente vê hoje em dia, né? Cansei de falar do passado, vamos falar um pouco do futuro, mas sem antes passar um pouco a fio do que foi o desenvolvimento, fazer uma recapitulação do que foi o desenvolvimento.
Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito de utilizar. Nas aulas que eu dei na IFIA, eu sempre gosto de relembrar esse quadro, é um quadro do professor Paul Maine, da Universidade da Georgia Tech, né, que é uma grande universidade também nos Estados Unidos, e o Paul Maine, ele tem várias apresentações muito didáticas, e uma dessas apresentações didáticas é a utilização desse gráfico que eu gosto muito. Com isso daqui, ele consegue mostrar a evolução da engenharia geotécnica ao longo do tempo, tanto em termos de técnicas, métodos, ensaios, e eu vou tentar fazer com que essa recapitulação fique na mente de vocês, tá? No começo, então, a gente só tinha os ensaios de campo, né? A gente começou com os amostradores, né? Como eu falei lá, com os suecos, a gente começou com os amostradores, tentando recolher amostras indeformadas, etc. Na sequência, né, a gente tem o desenvolvimento dos limites de Atterberg, né, os limites de liquidez, os limites de consistência dos solos. Na sequência, existe a introdução do Terzagh na nossa vida, e desde então a engenharia geotécnica cresceu de forma exponencial. Né? Então, com o Redemol Mechanic, em 1925, ele inaugura a mecânica dos solos, e desde então a gente começa a desenvolver outros aspectos também da engenharia geotécnica. Né? Então, o SPT, como eu disse, já vem desde lá de trás, mas o Terzagh introduziu o que a gente hoje conhece como teste de laboratório. Né? Ele foi responsável pela criação do ensaio odométrico, pelo direct shear, né, o silelamento direto, pelos permeâmetros, e também pelo VN teste. Né? Então, nessa época, com o desenvolvimento das argilas moles, a gente começou a ver outros ensaios de campo, os VN shear tests, os CPTs, os cones, que são muito utilizados hoje em dia. Em meados aí, em 50, 60, o triaxial acaba se consolidando. A gente começa a tratar um pouco mais de ensaios dinâmicos com a coluna ressonante. Depois, novamente, tratando desse tema de adensamento, a gente tem a introdução do consolidômetro. Depois a gente começa a fazer testes em laboratório com gradientes controlados. E a partir da década de 80, final de 70, a gente começa a ter alguns modelos analíticos que conseguem explicar de forma mais integral o comportamento elástico ou plástico do material. Né? Então, a primeira grande tentativa disso, o primeiro grande framework tratando disso, né, foi o Critical State Soil Mechanics, né, a mecânica do solo dos estados críticos. Na sequência, a questão do teorema da plasticidade limite, e também alguns teoremas um pouco mais específicos de expansão de cavidade, por exemplo. Tá? Na sequência, os ensaios de laboratório, eles começaram ainda mais a se aprimorar ainda mais. A gente começou a ver a aquisição automática, né, com os primeiros computadores, e também a introdução de Bender Elements, né, que é muito utilizado hoje em dia também, não tanto quanto deveria, que é uma ferramenta muito útil, mas começou a ser introduzido os Bender Elements, né, que tem um quê aí de geofísica, né, que eu vou tratar um pouco mais tarde. Além disso, a gente começou a ver lá na Itália, né, o professor Marchetti criou o dilatômetro, o DMT. A gente começou a ver um desenvolvimento maior do cone com o CPTU, com o SCPTU, com o dilatômetro sísmico em complementação ao dilatômetro normal. E a partir disso, né, com o desenvolvimento de ferramentas computacionais, a gente começou a ter as simulações numéricas. Né? Então a gente tem a introdução do método de elementos finitos, do método de Smoothed Particles, né, que é utilizado mais para a questão de grandes deformações, né, e também hoje em dia mais, né, a questão dos métodos de elementos discretos e diversas outras, né, diferenças finitas, métodos discretos, enfim, existe uma infinidade de métodos numéricos aí que são aplicáveis à geotecnia. A gente começou a ver também um tratamento maior em relação a modelos probabilísticos, não só em relação ao modelo em si, que a gente utiliza para fazer o cálculo, o dimensionamento, mas também a preocupação probabilística / estatística, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em conta, né? Como eu disse lá no começo, o que talvez torna a geotecnia mais bela é essa questão da variabilidade que a gente não controla. Então, uma grande maneira de se abarcar essa incerteza tratando de modelos probabilísticos e estatísticos. Né? Então, a gente teve lá, no começo da década de 90, 80, essa introdução dessa preocupação com modelos estatísticos. Né? E com isso, a gente só estava aumentando sempre o nosso nível de confiança para o projeto. Né? Mais recentemente, né, a gente teve a introdução de ensaios específicos, né, de campo, como o TIBAR, o Ball Penetrometer, e também, mais recentemente, o SCPTU contínuo, muito ligado à indústria offshore. Tá? O TIBAR e o Ball Penetrometer são muito pesquisados na área de geotecnia marinha,
porque na geotecnia marinha é muito difícil coletar amostras, então a caracterização se dá unicamente, quase que unicamente, por ensaios de campo, né? Existe uma grande relevância, até porque as áreas a serem estudadas são enormes, né? Então há essa necessidade. E por último, mas não mais importante, a gente tem também os métodos geofísicos que são muito utilizados hoje em dia, né? Não vou entrar no mérito de cada um, mas a gente tem o MASV, o SASV, a resistividade, o potencial espontâneo, enfim, diversos. O CPR, que é um método interessante também, mas ele é muito específico e tem algumas questões de calibração, não vou entrar no mérito, mas de qualquer forma, esse é o grande panorama, né? E, eventualmente, né, a gente tem o desenvolvimento de outras ferramentas que são utilizadas hoje em dia também. Mas, como estava lá como estava lá, né, na questão do professor Ralph B. Peck, a questão do julgamento, né, a gente tem que, se o nosso período coberto pelos livros de teoria realmente consolidada ainda está nessa questão que vai até aqui, talvez ao Critical Soil Mechanics, tentando um pouco no Bender Elements, mas não muito mais do que isso. Né? Eventualmente a gente tem um livro específico que trata de modelos probabilísticos, algum que fala um pouco de métodos de elementos finitos, mas o período coberto pelos livros ele é muito restrito. Né? A gente tem cada vez mais uma atualização constante, mas dentro disso tudo, mesmo que a gente consiga elevar muito o nosso nível de confiança, isso, claro, a uma associado ao aumento do custo, né? A gente tem que sempre lembrar que, apesar de a gente sempre ter avanços tecnológicos, o mais importante, enquanto engenheiro geotécnico, é tratar sempre de ter esse julgamento, saber o que é importante, o que deve ser feito, e sempre tentar racionalizar isso da melhor forma possível, sempre tentar equacionar isso da melhor forma possível. Né? Uma outra grande ferramenta didática que eu vejo para mostrar essa importância, né, é esse triângulo geotécnico pelo professor Burnett do Imperial College. Ele é uma ferramenta muito didática que faz refletir a gente, enquanto engenheiro geotécnico, lembrar de onde que vem os nossos problemas, né? Então tudo começa, né, lá com o perfil geológico. Né? A gente tem um perfil geológico que é feito de N maneiras, né, com processos geológicos ou antrópicos, e a gente tem a gênese desse perfil geológico. A gente consegue descobrir ele a partir do quê? De investigação e descrição geológica. Né? A gente descobre o perfil geológico. A partir do perfil geológico, a gente consegue construir o nosso modelo geológico geotécnico. E a partir também do perfil geológico, a gente consegue delimitar o que é relevante ou não para o comportamento dos solos. Né? Para a construção do modelo, a gente precisa primeiro idealizar esse modelo, a gente precisa analisar ele fisicamente ou analiticamente, para que a gente consiga fazer o quê? A validação. Né? Esse é o primeiro passo. E para definir o comportamento, a gente pode observar o comportamento de um solo, determinada estrutura geotécnica, através da observação, da medição ou de ensaios de campo e laboratório. Né? E a partir disso a gente tem estabelecido esse tripé, esse triângulo da engenharia geotécnica. E o que é sempre importante, é a gente sempre tentar buscar a validação do modelo a partir do perfil geológico, e a idealização do modelo ela se dá pelo perfil geológico. E de forma similar, a gente tem que o comportamento do solo ele é idealizado no modelo, ele é validado pelo comportamento. Então a gente tem que estar sempre lembrando disso, né, de que não adianta a gente colocar o melhor modelo se a gente não está entendendo aquilo como uma consequência real. Né? Então, isso faz muito parte do julgamento. E nesse sentido, o que está no centro de tudo, que é muito importante para a engenharia geotécnica, é a questão do precedente, do empirismo e da experiência, que vai conectar esses três elementos muito importantes para a prática geotécnica, para a prática diária. Então, é sempre muito importante a gente lembrar o que nos une enquanto prática geotécnica, né? Aqui voltando lá naquela questão, né, esse último triângulo que eu mostrei, ele foi feito pelo professor Burnett, que foi um dos responsáveis pela solução do problema lá da Torre de Pisa. Né? Aqui a gente tem mostrando a inclinação da Torre de Pisa, né, mais ou menos 5 graus de inclinação. O grande desafio que eles tiveram, você imagina, fazer a intervenção numa estrutura centenária, de alguns séculos, com a importância, com a relevância arquitetônica da Torre de Pisa, numa cidade que só tem isso, basicamente, então afetaria demais o turismo, e com o conhecimento, com a aplicação da geotecnia que foi descoberta lá por Tesari e veio evoluindo ao longo do tempo, eles conseguiram
descobrir primeiro o mecanismo, o que estava causando, né? Existem diversas palestras do professor Burland, do professor Michele Amiokowski, né, professor da Itália, sobre esse tema. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu recomendo muito que vocês vejam, porque é um trabalho assim, realmente fantástico. Eles tinham um problema de ter que estabilizar a Torre de Pisa, mas não fazer com que ela voltasse para o lugar. Até porque a Torre de Pisa ela é muito atrativa porque ela é torta, né? Então eles tinham essa incumbência e se descobriu na época que, com várias investigações, com campanhas que vinham desde a década de 30, várias investigações que mostraram que existia uma camada aqui de solos silto-argilosos arenosos, de uma formação devido a deposições marinhas, né? Nessa parte norte, aqui nessa porção norte, o material é um pouquinho mais granular que o da porção sul, o que indica talvez uma maior tendência, né, da torre, e explica por que ela tombou para o lado sul, não para o lado norte, né? Então, no lado sul, esse material aqui é um pouquinho mais argiloso, é um pouquinho mais compressível do que o que está aqui na torre norte, mas isso não é só, tá? O responsável, o professor Burland sempre frisa que a torre ela ia inclinar de qualquer forma, porque tem uma camada de mais de 30 metros de solo mole, né? Então, na sequência, né, foi identificada essa argila que se chama Spancone, de compressibilidade muito alta, e que foi responsável por criar esse mecanismo de inclinação da Torre de Pisa, né? E estima-se que o recalque foi da ordem de 2,2 até 3 metros total, né? E fazendo com que existisse essa diferença aqui, né? E nas palestras que o professor Burland dá, é até interessante observar que ele comenta o caso do arquiteto que achou melhor expor a fundação aqui, né? Ou seja, ele achou melhor ainda chegar material que estava ajudando a torre a ficar no lugar, né? Então criou-se uma situação um pouco pior do que já existia, porque ele achava que era bonito mostrar a fundação que tinha sido feito, né? Então resolveram expor essa parte, causando ainda um pouco mais de problema para a torre, inclinando ela um pouco mais ao longo do tempo. Mas isso aqui é só para lembrar, tá? Eu quis trazer a Torre de Pisa como exemplo de uma obra que foi feita na pré-história, mas que com o conhecimento geotécnico que foi adquirido ao longo do tempo, com investigações de campo, de laboratório, com métodos geofísicos, com métodos construtivos, conseguiu solucionar, né? A solução proposta foi uma troca de solo, basicamente isso, né? Então, com várias injeções em diversos pontos, trocou-se o solo ruim que ficava aqui e manteve-se a inclinação dessa forma, fazendo com que a torre continuasse inclinada, mas de uma forma segura, ok? E para terminar, o que o futuro nos reserva? Assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas trouxe alguns tópicos que eu acho que são relevantes e que representam um pouco do que está se buscando em termos de pesquisas para o futuro da geotecnia, né? O primeiro que eu acho muito interessante são as estacas trocadoras de calor, que entram nessa questão de sustentabilidade. Como eu disse a professora Cristina Tsurrua na Universidade de São Carlos, ela trata um pouco disso, pesquisa um pouco isso. A gente também tem a área de fundações eólicas offshore, que é muito interessante também, é um grande tema para se pesquisar. O Brasil tem um potencial subaproveitado. A costa brasileira ela é muito rica, tanto em petróleo, mas também em vento, o que possibilita essa questão de usinas eólicas offshore, né, as torres eólicas offshore. A gente tem também grandes questionamentos e grandes pesquisas na questão de resiliência urbana, né? As nossas cidades são cada vez mais cheias, com mais problemas, né, vinculados a essa ocupação desordenada. Vinculado a isso também, a gente tem mudanças climáticas, né? A gente viu recentemente lá em Petrópolis, por exemplo, o caso cabal, né, do que o processo de mudanças climáticas tem trazido, né? Choveu o que não era previsto por um tempo de retorno que nenhum projeto hidráulico poderia dar conta, né? Então foi uma coisa que fugiu até da engenharia, entra no caso das mudanças climáticas. Então a gente vai ter que começar a rever os nossos critérios de projetos para começar a absorver nos nossos projetos solicitações de chuva, de terremoto cada vez maiores. Então essa é uma grande preocupação que eu acho que o que tem aí para o futuro. Grandes questões vinculadas à sustentabilidade e também ao impacto que as obras geotécnicas causam. Eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente, enquanto engenheiro, não pode nunca deixar de esquecer. A questão do Big Data, né, que cada vez mais a gente pede cada vez mais ensaios geotécnicos, ensaios de campo, de laboratório, como trata isso tudo. Né, como que a gente pode utilizar o Big Data a nosso favor, para que a gente não precise ficar pedindo sempre as mesmas coisas, né, fazer com que a gente tenha uma grande consolidação, fazer com que a gente tome
que nos auxiliem na tomada de decisões, né? A gente tem também métodos de ofício cada vez mais aprimorados, cada vez melhor calibrados, né? A gente tem talvez uma grande virada de chave que está começando lá fora, e obviamente que vai demorar a chegar aqui no Brasil, porque isso é um pouco difícil de entrar na cabeça de muita gente, a questão do projeto baseado no desempenho, né, que é você construir pensando no desempenho da estrutura, fazendo com que o seu projeto seja avaliado a partir do desempenho, e não mais a partir de critérios muito bem estabelecidos. Né? Você consegue economizar mais, fazer projetos cada vez mais ousados, sendo conservador ao mesmo tempo, fazendo com que você monitore essa estrutura. Né? Da mesma forma, a gente tem que sempre lembrar das análises de risco, que são muito importantes, né? Os projetos sempre baseados no risco associado a ele. Isso é uma coisa que, para quem é leigo, é difícil entender, mas tem que estar na mente de cada um que todo projeto que você faz, toda decisão que você toma enquanto engenheiro, ela tem um risco associado, isso tem que ser muito bem tratado, né, de forma integrada ao seu projeto. Né? Então, acho que a questão do risk-based analysis é uma área de bastante desenvolvimento que a gente ainda vai ver ser tratado, né? E entrando até na questão normativa da coisa. E também a questão de desenvolvimento de sensores e da internet das coisas cada vez mais avançado, né? A questão de sensores geotécnicos sem fio, por exemplo, sensores mais baratos, de baixo custo, de menor tamanho, fazendo com que a gente consiga utilizar isso para os nossos projetos baseados em desempenho, né? Então, acredito que vai ter um desenvolvimento muito grande ainda nessa parte de sensores e internet das coisas aplicada à geotecnia. E para não deixar de sonhar, né, como bom fã de ficção científica, a geotecnia espacial ela não é um sonho, ela é uma realidade. Existem pessoas que pesquisam sobre fundações espaciais, né? Imagina, para você, se o Elon Musk quiser ir para Marte, alguém vai ter que fazer a fundação da casa dele lá, né? Então, a geotecnia espacial é uma realidade, é uma coisa bastante utópica, parece utópica, mas é uma realidade, né? Então, só como chave para o futuro. Bem, é isso que eu gostaria de apresentar. Como referência, eu recomendo esse livro aqui, que é da História da Engenharia Geotécnica do Brasil, que foi feito pela BMS, pelo professor Saião, da PUC. Tem esse livro aqui, que é o mais recente, que é o de 70 anos da BMS, né, comemorou em 2020, e tem também o de 50 anos, de 2000, que é muito bom também, que foi feito pela BMS. E tem o livro do Terzaghi, né, eu tenho ele em PDF somente. Recomendo muito que vocês leiam a biografia do Terzaghi, porque realmente foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da sua profissão. Né? E para finalizar, como eu disse, o Terzaghi ele é um que filósofo, um pouco desenhista também. Esse desenho aqui foi feito por ele. Eu trago esses três conselhos aí do Terzaghi para o sucesso profissional, que quando lendo o livro dele eu achei muito interessante. Né? Uma perspectiva muito estoica sobre a vida, né? Que daria inveja aí ao Marco Aurélio, ao Sêneca, a diversos filósofos estoicos aí, né? De que ele recomenda que a gente não evite sofrer, que use o sofrimento para aumentar a sua força, não ligue para condições de mercado e faça sempre o seu melhor e nunca produza algo que é desprezível, mesmo que o mercado peça para fazer. E tente combinar a firmeza do ser humano em ação com a sensibilidade e a espontaneidade da mente artística. O livro dele chama O Engenheiro como Artista, e eu acho que isso resume muito bem o que ele foi. Assim, acho que ele foi uma pessoa muito visionária, importante para o desenvolvimento da engenharia no Brasil, no mundo, e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre um tema que eu acho que é muito pouco tratado. Tá bom? Me coloco à disposição. Aqui está meu e-mail lá da Clon, da KCB. Agradeço novamente o convite da Lagen. Agradeço a quem está ouvindo aí, quem está me ouvindo falar há mais de 1h20. E aqui também me coloco à disposição com o meu telefone, tá bom? Agradeço aí a todos. Luciano, primeiramente agradecer, né, em nome da Lagen, em nome de todas as pessoas que estavam te assistindo. É um tema, como você disse, né, que é muito pouco tratado, mas que é de altíssima relevância, sabe? Eu acho que poucas pessoas procuraram um dia saber como surgiu a geotecnia, ou como foi a evolução. E Sim. isso foi bem retratado nesse gráfico que você fez, sabe? Isso é de extrema importância. Saber como que deu a evolução, o que surgiu primeiro, a partir de que surgiu os métodos, né? Como que tem esse grande número de barragens, como que é a estabilidade delas, enfim, não só a estabilidade de barragem, mas como de encostas, enfim. É um tema, assim, extremamente importante, sabe? Saber de onde veio a geotecnia.
E é isso. Estava acompanhando aqui o chat, todo mundo gostou bastante, todo mundo te parabenizando, né? Falou que o tema é bem bacana. Tivemos o Alexandre elogiando, a Clara, enfim, depois dá uma olhadinha aí no chat, a galera gostou bastante, um feedback super positivo da sua palestra. Eu acho que sua metodologia, sabe, foi incrível. Você deixou tudo muito bem explicado. Como de novo, não é aquele gráfico que você fez, deixou tudo mais claro, sabe? Quando você vê com o passar do tempo, você fala, nossa, o que veio primeiro? Isso facilita Sim. muito, é Uhum. muito didático. E no mais agradecer, deixar esse espaço, né? Esperar uns 5 minutos para ver se alguém tem alguma dúvida. E é isso. Excelente palestra mesmo, Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thales. Como eu disse no começo, é sempre um prazer. Me coloco à disposição aí da Lagen. E espero que. Estou vendo os comentários aqui agora. Agradeço aí aos comentários de todo mundo. E é isso. Se precisarem de recomendação de material, até o próprio PDF do livro aí, se quiser eu tenho também. Ele é difícil de encontrar porque ele só tem lá fora. Do livro do Terzaghi, posso passar. Se alguém só me pedir aí pelo e-mail, o pessoal da Lagen tem o meu contato aí no WhatsApp também, eu posso passar, tá bom? Então é isso, agradeço e me coloco à disposição aí para a próxima. Muito obrigado, viu, Luciano? Qualquer dúvida, a gente entra em contato, né? Se alguém quiser mandar aqui no chat depois para solucionar alguma dúvida com você, a gente entra em contato com você e depois responde a pessoa. E é isso. Se você quiser deixar, talvez, não sei, seu LinkedIn, algum contato assim mais direto também para a galera poder te conhecer um pouco melhor. Não, beleza. O meu LinkedIn é Luciano Souza. Se digitar lá Luciano Souza no LinkedIn, vai achar. Cara, eu sou muito disponível e qualquer dúvida aí, só me contatar. Combinado, Luciano. Muito obrigado novamente. Uma boa noite, né, para você e para todo mundo que estava aqui nos acompanhando. E te agradecer pela quinta vez, que nunca é demais agradecer, né? Foi uma palestra incrível. Com certeza, vamos querer você aqui de novo no nosso espaço. Beleza, tô à disposição. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Luciano. Boa noite.